Olá, nesse quiz, comentários às questões 826 a 830, questões que envolvem eletromagnetismo. Então, olha só lembrando que aqui são comentários rápidos. Se você quer detalhes ou aprofundamento, você pode assistir às nossas aulas no canal no YouTube ou fazer o curso 60 lições de física, que é um preparatório para Enem vestibulares comigo. Então vamos lá, primeira questão aqui, uma questão que envolve o campo magnético terrestre, onde precisamos analisar três afirmações. A primeira diz que Equador é a região do campo magnético mais intenso. Isso que é falso, porque o campo magnético é mais intenso dos polos, inclusive porque as linhas de campo partem do polo norte para terminar no polo sul. Estou falando isso em relação aos polos geográficos da Terra. Então, falsa a primeira. Segundo, nós temos aqui que as auroras boreal e austral são consequências do campo magnético exato, porque o Sol emite partículas carregadas e essas partículas, quando se aproximam do campo magnético terrestre, elas são desviadas justamente nos pontos onde o campo é mais intenso que nos polos. E por isso que a gente enxerga essas auroras boreal e austral. E na terceira afirmação, nós temos que o campo magnético existe porque toda a crosta terrestre é repleta de magnetita. Isso é falso. O campo magnético ele existe porque nós temos um magma líquido no interior da Terra e ali, com o movimento desse líquido em relação à crosta, criam-se as famosas correntes de Foucault que geram o campo magnético característico terrestre. Então, apenas a letra B é correta. A segunda questão fala sobre o LHC, o grande colisor de hadrons, e tem a ver com o eletromagnetismo. Nós temos três afirmações. A primeira diz que os prótons dentro do LHC, deslocando-se no interior do acelerador, podem sofrer tanto forças elétricas como magnéticas. Exatamente, isso é verdade, porque esse próton ele precisa, além de ganhar velocidade, ele precisa mudar de direção. Então isso aqui é verdadeiro. A segunda diz que a função do campo magnético é modificar a direção do feixe de prótons, também é verdadeiro. Essa é a única função do campo magnético, que é mudar a direção. Não é capaz de mudar módulo de velocidade, mas sim a direção do feixe de prótons. E a terceira fala que o efeito do campo elétrico é gerar uma força que produz aceleração linear, ou seja, que altera a velocidade. Correto, todas as três afirmações. Na nossa terceira questão, observa lá, nós temos uma partícula positiva lançada na mesma direção do campo. E quando não tem o campo, para passar entre os pontos A e B, essa partícula gasta um tempo t. Com o campo, como que seria o tempo? Gente, questão fácil, basta lembrar que campo e velocidade, sendo paralelos entre si, a força magnética é nula. Ou seja, se a força magnética é nula, a partícula não vai sofrer aí interação nenhuma com o campo e, portanto, o tempo será exatamente o mesmo, com campo ou sem campo. Alternativa correta, letra A. A nossa quarta questão mostra dois condutores, ali numerados por 1 e 2, e um ponto A que não é o ponto médio, tá? E nós estamos aqui verificando quais seriam as condições para que no ponto A o campo seja nulo. Então, observe aqui que, nesse caso, o ponto A é mais próximo do condutor 1, e nós lembramos que o campo magnético é dado por μ vezes I sobre 2πd. Então, o que, que acontece? Observe que a corrente é diretamente proporcional, quanto maior a corrente, maior o campo, e a distância é inversamente proporcional. Então, observe que, como o ponto A é mais próximo do condutor 1, o que, que acontece? Nós precisamos ter a corrente I2 maior que a corrente I1, tá? E para que nós tenhamos, agora você usa aí a regra da mão direita, para que nós tenhamos o cancelamento, nós precisamos ter as correntes exatamente no mesmo sentido. Alternativa correta, portanto, letra A. Na última questão, nós temos duas partículas lançadas com velocidade v, mesma velocidade, dentro do campo magnético B. O campo entra no plano, as partículas são x e y com a mesma velocidade, mesma direção. Aqui você vai aplicar a regra da mão esquerda, e quando você aplica a regra da mão esquerda, você vai perceber que
essas partículas, então, elas precisam ser de cargas elétricas diferentes entre si, porque se elas forem partículas iguais, elas são empurradas para o mesmo lado, então não existe a chance de colisão. E por último nós temos a questão de que, como elas são perpendiculares entre si, elas fazem um movimento circular. E com isso, o raio é dado por mv divididos por q vezes b. Onde, agora observe, elas têm a mesma carga elétrica, próton e elétron, estão sujeitos ao mesmo campo, com a mesma velocidade. Então observe que o raio tem a ver com a massa. O próton tem uma massa maior que o elétron e, então, nesse caso, a partícula Y, aqui sendo um próton, nós teremos um raio maior do que a partícula X, então esse encontro será à esquerda do ponto M, e a alternativa correta para essa questão é a letra C. Chegamos ao final desse quiz, e só lembrando que são comentários rápidos. Se você deseja mais detalhes do aprofundamento, eu convido você para fazer o curso 60 lições de física, que é um belo resumo para Enem vestibulares, então dá tempo, tá? De você fazer esse curso e ter sucesso aí no Enem vestibular, ou assista às nossas aulas no nosso canal no YouTube, ou ainda acesse a plataforma do Passei Direto e veja os nossos materiais, vídeos e materiais em PDF.